Olá, amados alunos da Escola Dom Adora Elisete de Oliveira Farias. Eu sou a professora de Educação Física Conceição. Estamos mais uma vez por aqui, com o nosso vídeo semanal. E hoje a nossa aula vai se aprofundar mais em um assunto que já abordamos antes. Vamos falar sobre transtornos alimentares. Aí você me pergunta, mas professora, a gente já viu esse assunto. Exatamente, a gente já viu esse assunto, mas falamos especificamente em anorexia e bulimia. Hoje a nossa aula vamos abordar mais transtornos alimentares. É isso aí, existe mais transtornos alimentares além da bulimia e anorexia. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Mas antes, relembrando, o que é transtorno alimentar. Bom, galerinha, é um transtorno mental, que apresenta comportamentos alimentares que influenciam de modo negativo a saúde física e mental do sujeito. Hoje, vamos falar de outros transtornos alimentares, como foi dito, Vamos falar sobre a compulsão alimentar, o transtorno TARI, transtorno da ruminação, o transtorno alimentar pica e o transtorno alimentar druncorexia. Bom, sobre a compulsão alimentar. Ao lado de anorexia e bulimia, a compulsão alimentar ela faz parte da tríade clássica dos transtornos alimentares. Nela, a questão é o exagero mesmo, viu? A pessoa ela devora uma quantidade enorme de comida. Alguns chegam a ingerir de 4 a 15 mil calorias em poucos minutos, sendo que a média recomendada para um adulto saudável são 2.000 calorias por dia. Aqui não acontece nenhuma tentativa para eliminar esses alimentos, como vômitos ou remédios, Esses ataques súbitos de gula-gordice, são motivados por dilemas emocionais, como ansiedade, estresse, É um problema grave de saúde pública, pois muitos dos portadores desse transtorno desenvolvem obesidade grave. Sobre o transtorno TARI. Bom, é uma sigla para transtorno alimentar restritivo evitativo. É um quadro típico de crianças que se recusam a comer um grupo alimentar específico, por motivos que vão de aparência, a cor, odor, textura, temperatura e paladar. Há quem não experimente nada que seja amarelo. Outros fogem de purês e papas. Aí um terceiro grupo evita frutas, verduras e assim por diante. Claro, que todo mundo tem suas manias, e preferências nos primeiros anos de vida, mas deve-se ligar um sinal de alerta quando essa restrição ela impede o consumo de nutrientes essenciais que impactam o desenvolvimento infantil e podem levar a déficit importante. Bom, eu tive pesquisando, e uma autora relatou que recentemente um jovem britânico de 17 anos, vítima de TARI, ele perdeu a visão, gente, porque só se alimentava de batata frita e pão branco. É só esses dois alimentos. Então, a ausência de vitaminas e minerais em sua dieta foi tão grave que lesou o nervo óptico, responsável aí por captar e transmitir os estímulos de luz do ambiente ao cérebro. Sobre a ruminação. Bom, o sujeito ele regurgita um pouco do que comeu na última refeição e mastiga novamente. Parte dos portadores ele cospe o conteúdo, enquanto outra parcela ela engole uma segunda vez. Esse processo ele se repete praticamente todos os dias e não está relacionado a nenhuma outra condição médica, como o refluxo gastroesofágico. Se comparado com o vômito provocado na bulimia, o volume de alimentos que volta à boca é pouco, O que permite disfarçar a ruminação por meio de tosses e outras táticas, Esse quadro ele foi descrito em bebês,
em crianças, adolescentes e até adultos de 20 a 30 anos. Sobre o transtorno alimentar pica. Em latim, pica é o nome de um pássaro, viu? Muito comum em parte da Europa. Esse bicho, ele come praticamente qualquer coisa. Os sujeitos com essa síndrome, eles apresentam um comportamento parecido. Eles ingerem itens que não são considerados alimentos de verdade, como moedas, terra, argila, carvão, tecido, entre outros. Além disso, entram na descrição os casos de quem engole ingredientes sem nenhum preparo, como farinha e batata crua. Bom, é normal que crianças pequenas levem à boca muito aí desses objetos, pois estão explorando o mundo à sua volta. A situação fica séria, galerinha, quando isso vira um hábito, né, e perdura por 3 meses ou mais. O transtorno pica também pode ser conhecido pelo nome de alotriofagia. Se distingue de costumes locais, né, e alguns povos originários da África e das Américas experimentavam terra e outros elementos estranhos ao paladar, né, em rituais de cerimônias e religiosas. Muito interessante. Sobre a druncorexia. Em inglês, drunco significa bêbado. A druncorexia seria então o hábito de substituir a comida por bebida, como uma maneira de inibir o apetite, né? E assim emagrecer. O consumo de doses altas, eles são de 5 a 6 drinks em menos de 2 horas, ou seja, é muito alto. O álcool ainda ele tem outro papel por aqui. Ele aplaca a ansiedade e o nervosismo, deixando o sujeito inebriado e sem focar em suas preocupações. Quem é acometido por essa condição, ele desenvolve outros comportamentos típicos da anorexia ou da bulimia, como a indução de vômitos e o uso compulsivo de medicamentos. Sobre o tratamento. Bom, o tratamento aqui é igual ao tratamento de anorexia e bulimia, né? Sempre envolve uma equipe multidisciplinar. No mínimo, médico, psiquiatra, psicólogo e até os nutricionistas. Bom, galerinha, aqui foi a referência bibliográfica que a tia procurou se aprofundar mais, né? Fazer um resumo, aí passar para vocês. Quem quiser se aprofundar mais, tá aí os sites, né? Os artigos. E bom estudo, beijo da tia.